Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. E hoje, então, conforme nosso irmão já comentou, temos um tema bastante interessante, uma reflexão muito oportuna, que faz referência à valorização da vida. A valorização dessa oportunidade que Deus nos concede, esta abençoada oportunidade, para a gente falar assim com a intensidade necessária, abençoada oportunidade que Deus nos concede de aqui nos encontrarmos nesse plano, de nos encontrarmos nessa experiência terrestre, com os nossos desafios, com os nossos reencontros, ao lado daqueles que amamos, ao lado daqueles que estamos construindo laços de amor, de maneira que a vida é o dom mais importante que Deus nos concede. Essa oportunidade preciosa na nossa caminhada evolutiva, nós como espíritos imortais, e isso é importante, espíritos imortais, porque lá no decorrer da nossa reflexão vai entrar essa questão. Então nós como espíritos imortais, nessa encarnação estamos tendo o quê? Mais uma oportunidade. Nascemos, passamos um período nesse plano, terminamos o tempo e retornamos à pátria espiritual, fizemos análises, fizemos preparações e, no momento oportuno, novamente reencarnamos. Num ciclo reencarnatório, várias e várias vidas. Como a gente já comentou em outras ocasiões, uma vida, uma encarnação sempre solidária com as anteriores. Melhor explicando, uma encarnação, e aí serve para a nossa atual encarnação, a nossa atual oportunidade, tendo relação direta com o que aconteceu lá na encarnação anterior. Então, hoje, o que a gente vive é consequência também do nosso passado espiritual. E o que a gente constrói hoje também vai ser o nosso futuro espiritual, aquilo que serão as nossas próximas encarnações. Quando reencarnamos, quando Deus nos concede a oportunidade de voltarmos a uma experiência, que hoje estamos nesse plano físico chamado planeta Terra, nós não viemos ao acaso. Nós viemos com uma preparação, uma grande preparação. Nós viemos com tarefas a serem desenvolvidas. Em linhas gerais, que a gente tanto falou já nessa questão nos trabalhos passados, não é isso? A gente já vem com um planejamento reencarnatório. Em linhas gerais, o planejamento reencarnatório é o que vai acontecer na nossa vida. Ou, melhor explicando, as principais coisas que farão parte da nossa vida. Porque o que vai acontecer vai estar diretamente ligado ao nosso livre-arbítrio, às nossas ações. Então, nesse planejamento reencarnatório vai ter a família que a gente vai vir, o local que a gente vai habitar, a profissão, as enfermidades que muitas vezes nós vamos ter, os desafios, os reencontros. E vamos ter também o nosso tempo de estada aqui nesse plano. Alguns com uma expectativa e com um planejamento para uma vida longa, 80, 90 anos. Outros um planejamento mais curto. Outros um planejamento ainda mais curto. Ah, Renato, mas então como é que Deus concede a um espírito que vai reencarnar? Um espírito fica 15 anos aqui no plano terrestre e retorna para a pátria espiritual. E o outro vive 80 anos. Por que um vive 15 e um vive 80? Porque há necessidade reencarnatória daquele momento. Isso é importante quando a gente entende, irmãos, que num chamado de retorno à pátria espiritual, principalmente quando nos defrontamos com crianças, com jovens, quando Deus chama de retorno à pátria espiritual num processo de morte natural, ali está uma jornada que terminou naquela proposta. Então, quando a gente fala de morte, a gente não fala de fim. A gente fala de uma etapa na qual há uma transformação. Que transformação é essa? É a perda do nosso corpo físico. Então, com o advento da morte, nós vamos continuar existindo como espíritos, vamos continuar com a nossa individualidade, vamos continuar com as nossas qualidades, vamos continuar com os nossos conflitos, vamos continuar sendo nós mesmos. Só que a gente não vai ter mais o corpo físico e não vai estar diretamente vinculado ao plano espiritual, ao plano material. Poderemos até estar orbitando, vamos assim dizer, na atmosfera terrestre, embora não seria o nosso lugar. Nosso lugar é a nossa ascensão para continuar rumo à evolução.
mas muitas vezes nós ficamos ainda presos a esse plano, por vibrações, sentimentos, gostos, necessidades, e isso causa sofrimento ao espírito também. Mas vamos lá, então temos o planejamento reencarnatório, o tempo de vida que vamos aqui nos encontrar, e as principais coisas que a gente vai, digamos assim, experienciar. E dentro disso nós vamos ter um dos bens mais preciosos que Deus nos concede, que é justamente a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. A liberdade de nós escolhermos, a liberdade de tomarmos decisões, a liberdade de escolhermos o caminho. Para esta segunda-feira, nesse exato momento, escolhemos estar aqui buscando a nossa conexão com as coisas elevadas, buscando o nosso processo de melhoria interna. Foi a nossa decisão. Poderíamos escolher estar em outro lugar. Deus nos concede essa abençoada oportunidade também das escolhas. E como Deus não é só amor, ele é amor, mas ele também é justiça, aquilo que nos é concedido como uma oportunidade de decidir acaba por se refletir em responsabilidade pela decisão. Então a gente decidiu, a gente vai estar responsável. Uma boa decisão, boas consequências. Uma decisão equivocada, uma decisão que não foi coroada de amor, uma decisão que foi coroada por sentimentos negativos, vai trazer como um processo natural o sofrimento. É a consequência natural. Então o sofrimento, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é também a consequência, né, daquilo que nós decidimos, seja na encarnação presente ou nas encarnações anteriores. Isto posto, essa breve introdução, nós vamos ter os desafios da vida. Irmãos, não é querer generalizar, não é querer fazer uma equalização, mas se cada um aqui contasse a sua história, se tivéssemos tempo nessa noite abençoada, para cada um vir aqui na frente contar o que está passando, o que está angustiando, o que está apertando o coração, o que está fazendo sofrer, se cada um de nós fizéssemos isso hoje, nós certamente, eu seria o primeiro, certamente entenderíamos que o nosso problema às vezes não é o maior. Que o nosso problema é um problema até solucionável, perante problemas que as outras pessoas manifestam. E alguém poderá dizer, mas Renato, cada um com seus problemas, sim. Mas quando a gente olha para o lado, a gente entende e consegue alcançar um processo, ou o início de um processo muito importante, que é o processo da gratidão. Porque quando a gente vê o quão abençoado nós somos, o quão pequenos são muitas vezes os nossos problemas, nós percebemos que nós temos muitos motivos para agradecer. Provavelmente mais motivos para agradecer do que para reclamar. E porque a gente entende que aquele problema é um problema pequeno, poderia ser maior. Então, a gente traz essa reflexão para dizer o quê? Que nós estamos também num plano onde os espíritos encarnados passam pelos desafios, passam pelos problemas. E aí, de imediato, nós já podemos trazer a figura de Jesus, nosso modelo e guia, dizendo exatamente o quê? Nos falando lá do fardo, né? Quando ele convida para seguir ele e quando ele fala do fardo, nos dizendo que Deus jamais dá um fardo mais pesado do que aquele que a gente pode carregar. E até eu vou repetir, Deus jamais dá um fardo mais pesado do que aquele que a gente pode carregar. Ah, Renato, mas está pesado o fardo. Sim, eu sei. Em momentos da vida eu já carreguei fardos muito pesados. E cada um de nós nessa assembleia aqui carrega os seus fardos. Muitas vezes com esforço, com a incerteza, mas carrega. E é esse o convite, carregarmos os nossos fardos. Assumirmos os nossos problemas e entendendo que se Deus permitiu que chegasse até nós, é porque Ele acredita que nós podemos resolver esses problemas. Que nós temos capacidade de administrar essas dificuldades. Que a gente tem capacidade de passar por esse turbilhão que talvez nós estejamos, né, alguns de nós podem estar passando nessa noite. Quando Deus nos oportuniza isso, Ele nos oportuniza esse desafio justamente para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, para nós muitas vezes pararmos e começarmos a pensar.
Mas não pensar simplesmente, mas pensar nas coisas elevadas, refletir o sentido da vida, refletir o que nós estamos fazendo da vida, o que nós estamos fazendo do nosso corpo físico, como é que nós estamos convivendo com aqueles que amamos ou que temos a pretensão de amar. Tudo isso Deus, através da dificuldade, Ele traz para nós. Ele traz essa oportunidade de nós, perante a dificuldade, nos religarmos a Deus. E quão sábio é aquele que no momento da dificuldade busca a Deus. Ah, mas eu estava afastado de Deus, agora deu problema, por que eu vou me aproximar? Sim, estava afastado. Talvez o problema chegou para tu te reaproximar de Deus, para tu te religar a Deus, para tu conversar novamente com Deus, pela oração. Mas não oração no sentido, né, aquela oração fechada, não, a oração valendo mesmo, pessoal. E você sabe o que eu estou falando. É oração valendo. O que é a oração valendo? É a oração com amor, falando para Deus, no nosso recolhimento, só nós e Deus, falando para Ele o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando, falando para Deus das nossas angústias, abrindo o coração para Ele, pedindo força, pedindo sabedoria, pedindo reerguimento. Então essa oração também é um dos meios que nós vamos ter para enfrentar esse turbilhão de dificuldades. Não apenas o Pai Nosso decorado, porque se a gente pegar o Pai Nosso, temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, a explicação do Pai Nosso. Cada verso do Pai Nosso tem um sentido filosófico e amoroso muito grande. E às vezes, na invigilância, a gente faz ele decorado. Não é essa oração que eu estou falando. Eu estou falando daquela oração sentida, sincera, e ela é importante. Essa conversa diária com Deus, ela faz a diferença na nossa vida. Mas vamos continuar. Então, perante as dificuldades, muitas vezes as pessoas se defrontam com situações que lhes parecem que não têm solução. E não precisa dizer para ninguém, porque aqui nós temos pessoas já experientes nessa caminhada terrestre, que quando vem um problema, né, ele não vem sozinho. Vem um problema aqui, outro problema ali, outro problema lá. Vai se potencializando muitas vezes, a gente não consegue resolver um, cria outro. Não é isso? Às vezes a gente quer resolver um problema, mas está criando outro, e assim vai. E as coisas muitas vezes vão tomando forma. E se a gente não toma uma postura, se a gente não se organiza, se a gente não para pensar na nossa trajetória, do que a gente vai fazer, isso muitas vezes vai se avolumando. E os problemas, irmãos e irmãs, quando eles se aproximam de nós, quando eles chegam até nós, se a gente não estiver invigilante, o que vai acontecer? Eles vão se potencializar. E eles vão parecer maiores do que eles realmente são. Porque às vezes quando a gente supera uma situação, não é isso? A gente passa e a gente superou. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar como é que foi aquilo. E a gente vai lembrar, puxa vida, mas quando eu estava para resolver esse problema, parecia que era uma coisa sem solução. Mas daí tudo foi se encaminhando, tudo deu certo e conseguiu se resolver. Mas quando a gente estava perante o problema, ele parecia sem solução. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso, irmãos, é um quadro que muitas vezes, somado a fatores espirituais, de influência espiritual, falamos muito claramente do processo obsessivo, o que se passa? Essas realidades são as realidades que muitas vezes começam a fazer com que surja a ideia de desistir da vida. Não consigo, não posso, não tenho solução, estou cansado, queria que tudo terminasse. São expressões que as pessoas manifestam quando elas estão entrando num ponto, num período muito perigoso dessa trajetória. Quando elas estão começando a pensar em desistir. É um momento que requer muita atenção. É um momento que inicialmente requer empatia. Como assim empatia? Empatia é a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro. Vejamos, às vezes as pessoas dizem assim, fulano desistiu da vida por tal motivo. Mas que coisa boba, terminou um relacionamento e aí pensou e desistiu da vida por causa disso.
Parece uma coisa boba para nós, mas para aquela pessoa não era. Ah, mas a pessoa estava com problema financeiro e não conseguiu resolver e pensou em desistir da vida. Sim, o problema financeiro, mas era tão pouco, mas para ela não era. Porque cada um de nós, irmãos, tem um momento. Então, o primeiro ponto, quando a gente quer ajudar alguém que está com essa triste ideia de desistir da vida, é justamente a gente entender que o que para nós é uma coisa simples, para o outro não é. Porque a gente, na nossa caminhada, na nossa maturidade espiritual e maturidade emocional também, a gente consegue passar por determinados problemas com uma naturalidade. Mas outros irmãos não têm ainda essa vivência. O que para nós é simples, para o outro pode ser complexo. Então, o primeiro ponto é a empatia, é o respeito pela dor alheia. Né? Falávamos exatamente disso. Mas o que a doutrina espírita nos esclarece a respeito dessa questão? Ela é muito clara. Nos falando lá na questão 944 do Livro dos Espíritos, justamente o quê? Que a interrupção da vida de forma premeditada, de forma tentada, desejada, é a mais grave transgressão à lei divina. O mais grave erro que um espírito pode cometer com relação à lei divina é justamente partir de forma antecipada. Autodestruição. Desistência no meio do caminho. Cansei, não quero mais sofrer. E essas coisas. E esses comentários que as pessoas que estão, muitas vezes, pensando nessa decisão comentam. E como é uma transgressão à lei divina, ela vai ter severas consequências. Por isso que o que parece uma solução, na verdade não é uma solução, porque não vai resolver, já vamos falar daqui a pouquinho, como também, além de não resolver, vai agravar ainda mais a situação do espírito. Irmãos, a gente tem que falar disso de forma clara, a gente não pode, trazer assim a coisa muito fantasiada, porque não tem fantasia nisso, tem realidade. E aí, então, a gente volta lá para aquela questão. As pessoas tentaram. Qual a primeira, na continuidade das questões do Livro dos Espíritos, quando trata desse tema, questão 944 em diante, ali nos fala das consequências para quem interrompeu a sua existência. E a primeira consequência, é o desapontamento. Desapontamento. Por que o desapontamento? Porque quem queria, tentou e conseguiu interromper a sua jornada, o fez pensando que tudo terminaria. Vou colocar um fim em tudo. Só que lá no começo a gente frisou muito bem, nós somos espíritos imortais. Nós não morremos, o que morre é o nosso corpo físico. E aliás, o corpo físico nem morre. Como assim, Renato? Vamos explicar melhor. O corpo físico, no advento, que a gente chama de morte, no óbito, ele continua tendo vida. Porém, a vida que ali possui naquele corpo físico não é a vida necessária ou a energia necessária para que o espírito possa se manifestar naquele corpo. Mas ele continua tendo vida, porque a vida não terminou. Ele vai passar por um processo de decomposição, transformação, e todo aquele pós-morte, vamos assim dizer. Mas ali ele tem vida ainda. Nós somos formados de três, basicamente, nós aqui encarnados, de três partes. Vamos assim colocar. Espírito, que é imortal, que vai transcender a morte, que é eterno, que ele tem por objetivo a ascensão, a evolução. Vamos ter o nosso corpo físico, que é a forma física que nós temos para essa encarnação. E lembrando que o espírito é extremamente leve, extremamente etéreo. Já o corpo físico, ele é denso. Ele é uma matéria densa. De maneira que, para que o espírito possa se manifestar no corpo, existe um elo de ligação chamado perispírito. O perispírito, entre outras funções, tem como principal não, porque ele tem várias, mas tem também como função fazer essa ligação do espírito, que é leve, com o corpo físico, que é bastante denso. Quando ocorre a morte, o que acontece? O corpo físico perece e o espírito, então, através do perispírito, vai haver o desligamento, do perispírito, daquele corpo físico, e o espírito, então, retorna à pátria espiritual.
um processo de desligamento, desconexão, vamos assim colocar. Que Kardec, através da espiritualidade maior, nos esclarece que esse processo pode durar alguns minutos, alguns dias, algumas horas, ou até mesmo anos. Um período bastante variável. Vai depender do quê? Da preparação, do merecimento e da forma de vida que a pessoa tinha. Então, alguns vão desencarnar, que desencarnar é exatamente esse desligamento, de forma mais rápida. Outros vão demorar mais. As doenças terminais, que parecem assim numa primeira vista, que é um grande sofrimento para o espírito, para a ótica do desencarne, ela é bastante interessante, vamos dizer. Por quê? Porque ela permite que o espírito vá se desligando aos poucos. Os laços, aos poucos, no agravamento da doença, vão se desligando. É um processo mais natural. Já alguns desencarnes mais abruptos, como acidentes, ataques do coração fulminante, é um processo mais intenso, porque ali, às vezes, ainda digamos assim, a energia do corpo está com toda ou com bastante vitalidade. Tá, Renato, mas no caso daquele que partiu de forma antecipada. Desapontamento, primeiro ponto, porque a vida continua. Ela continua, não termina. O corpo físico pode terminar, mas a vida ela continua, nós vamos continuar existindo. Então, o primeiro ponto é o desapontamento. Segundo ponto, sofrimento extremo. Sofrimento extremo. De não ter conseguido aquele objetivo e, digamos assim, um quadro de extremo sofrimento. Vamos voltar lá no começo do planejamento reencarnatório. Lá nós falamos do tempo de vida. Imaginemos que uma pessoa, no seu planejamento reencarnatório, venha com uma tarefa aqui nesse plano de 60 anos. Ela vai viver 60 anos para fazer o seu plano ali, aquilo que ela tem que fazer, 60 anos de vida. Então, a pessoa, sob o aspecto energético, ela vai vir com energia para 60 anos, não é isso? É isso. 80, energia para 80 anos. 20 anos, energia para 20 anos. E aí, então, o que acontece se essa pessoa, do exemplo de 60 anos que ela ia passar aqui nesse plano, se ela resolve partir de forma antecipada? Cansou da vida, desistiu, os problemas foram maiores. O que vai acontecer? Era para ela viver 60, mas ela partiu com 35. Tá, Renato, e aí? 35 menos 60, 25 anos. Ela tinha ainda energia vital para mais 25 anos de vida. O que acontece então? Essa energia, irmãos, ela não vai simplesmente se dissipar. Ah, não está mais aqui. Não, ela não vai se dissipar. Ela vai ter todo um processo. Ela vai precisar ser extinta. Bom, resumindo o que nos narram as obras. O espírito muitas vezes fica aquele tempo que ele ficaria como encarnado, ele fica preso na dimensão material, muitas vezes no seu próprio corpo físico em decomposição e numa situação de extremo sofrimento, com repetição, muitas vezes, daquela cena que o fez retornar ao plano espiritual. Ao plano espiritual não, que os fez partir dessa existência, porque ele não retornou ainda, ele está preso na vibração terrestre. Então, irmãos, é muito sofrimento. É algo que se as pessoas imaginassem que é dessa forma e que não termina, certamente não cometeriam. E a gente não fala aqui no sentido de culpar quem comete, mas sentir em si, no sentido de nos esclarecer, porque todos nós estamos, sujeitos a essas dificuldades, a esses momentos que muitas vezes podem nos trazer desequilíbrio. E aí também, quando retorna à pátria espiritual, vai lá para as regiões de sofrimento, onde a principal colaboração que a gente pode fazer, e os irmãos às vezes estão lembrando de pessoas que partiram dessa forma, estão pensando nos casos que às vezes nos chega até o conhecimento. Irmãos, o grande presente e a única, digamos assim, colaboração que nós possamos dar para esses irmãos é justamente a nossa oração. A oração para que eles se arrependam, para que eles tenham suas dores minoradas, a nossa oração daquilo de melhor que pode chegar. A gente sempre sugere, quando o pessoal chega aqui com antecedência, faça suas orações
também peçam, nesse ambiente espiritual tão especialmente preparado, né? Peçam por aqueles que estão nessa situação, através das suas orações. É a grande contribuição que a gente pode dar por esses irmãos. No futuro, Deus é o Deus de oportunidades de amor. Novas oportunidades virão a esses irmãos, serão resgatados no momento oportuno pelo seu arrependimento lá das regiões de sofrimento, terão novas oportunidades, muitas vezes com limitações severas dos seus corpos físicos, porque lesaram o perispírito, mas a vida vai continuar como uma nova possibilidade. Mas depois de muito sofrimento. E aí os irmãos, a gente tem muito bem claro isso na obra O Céu e o Inferno, quando nos fala dos irmãos que partiram dessa forma, nos fala que aquele problema que eles passavam, que os fez tomar essa iniciativa, ele era muito pequeno, ele era ínfimo perto do sofrimento que experienciaram. Demonstrando de forma muito clara que isso não é a solução. E aí então nos defrontamos com essa realidade, com esse acontecimento tão triste que assola hoje a nossa sociedade, que muitas vezes não é divulgado da forma com a amplidão, porque justamente, segundo a ótica de alguns, poderiam incentivar novos casos, mas é como se fosse uma epidemia. São muitos acontecimentos mensais, né, infelizmente, no nosso estado, recordista no Brasil desse tipo de tragédia, né? E aí, então, fica para nós exatamente o quê? A nossa importância de valorizar a vida, de valorizar a nossa oportunidade, a importância da gente estar atento àquelas pessoas que nos rodeiam, quando as pessoas estão tristes, quando as pessoas estão entrando num processo de depressão, porque as pessoas dão sinais de que elas estão cansando. Elas dão sinais como pedidos de socorro, e é importante que a gente esteja atento a esses sinais. Conversando de forma clara, encaminhando, porque a gente não vai ter solução de tudo, né? Encaminhando para locais de socorro, ligando lá para o CVV, que é Centro de Valorização da Vida, para ter maiores esclarecimentos sobre essa questão. Também recorrendo a essa seara espírita ou a outros templos que tenham por proposta o bem, a caridade, para justamente mudar essa vibração, para trazer reerguimento, trazer novas possibilidades para essa pessoa, mas principalmente o amor, o carinho, o não julgar, o acolhimento, o ter um tempo para a pessoa. Quantas vezes as pessoas chegam, eu preciso falar contigo. Hoje é segunda-feira, imagina que alguém chega para nós que está com problema e quer falar com a gente. Quero falar contigo, estou com uns problemas, estou com a cabeça cheia, não sei o que eu vou fazer. Pô, tu já vê pela forma que a pessoa falou que ela não tá legal. Não, hoje é segunda, fala o seguinte, sábado que vem agora, tu vai lá em casa de tarde, que a gente conversa. Hoje é segunda. Sábado é longe, sábado é demais. O que tu quer que eu faça, Renato? Não quero que faça nada, vou dizer o que eu fiz quando me deparei nessa situação. A gente para tudo, irmãos. A gente para tudo que está fazendo. Não, mas eu tenho... Não tem. Dá uma atenção para essa pessoa. Principalmente se o teu coração tocar que tu deve fazer isso. Porque a espiritualidade de luz vai nos intuir a ser um elemento do amor de Deus na vida daquela pessoa. Se a gente sentir que a gente tem que fazer isso, não hesite. Faz na hora. Tem coisa que é na hora, irmãos. Não é para depois, para semana que vem, quando der. Não. Tem questões que são importantes. É na hora. E aí tu vai lá, conversa, orienta, faz uma prece. Tá, mas o que eu vou falar, Renato? Não precisa falar, tu ouve. Tá, mas em algum momento eu vou ter que falar. A gente já conversou sobre isso nos trabalhos passados. Tem gravado aí. Não se preocupa com o que tu vai falar. Faz uma oração e pede que Deus te ajude a bem conduzir aquele caso, a ter as palavras certas no momento certo, que as palavras vão vir. Porque quando a gente está fazendo bem, irmãos, quando a gente está ajudando, quando a gente está tentando reerguer, a gente não está sozinho. Deus, quando nos dá uma oportunidade, uma tarefa dessa, ela não deixa nós sozinhos. Não, vai lá e resolve. Não, está a espiritualidade aqui com a gente, ó. Soprando no ouvido, orientando, faz assim, faz assado, fala isso, não fala aquilo. E a gente vai trazer aquilo que nos vier da ideia, vai dar um abraço,
vai encaminhar, porque muitas vezes é um momento. Se aquele momento ele não é cortado, ele acaba se refletindo numa tragédia. Então, por isso que a gente fala com tanta intensidade disso, dessa importância, justamente para nós podermos ser úteis, sobretudo para aqueles que nós amamos. Encaminhar para uma casa espírita. A gente sempre diz, né, irmãos, falando de nós também, a grande preparação que a gente tem para os momentos de desafio da nossa vida é a nossa higiene espiritual. A gente tanto já falou sobre isso, mas é sempre bom lembrar. Higiene espiritual, da mesma forma que a gente toma banho, da mesma forma que a gente se alimenta para manter o corpo físico, é a higiene espiritual. Oração, bons pensamentos, bons momentos, momentos com equilíbrio, boas vibrações, nos aproximarmos de ambientes que nos tragam equilíbrio, que nos tragam paz, que nos tragam bem-estar, que nos tragam crescimento. Selecionar aonde nós andamos, o que pensamos, o que falamos, como vivemos, com o uso da nossa inteligência, com o uso do nosso livre-arbítrio, a gente vai guiando a nossa vida com aquilo que é melhor para nós. O que Jesus nos falou? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro lugar no processo do amor é nós amarmos a nós mesmos. E amarmos a nós mesmos é nos cuidarmos, é fazermos boas escolhas, é entendermos aquilo que nos prejudica, é entendermos aquilo que nos faz mal, entendermos aquela companhia que não é apropriada. Ah, Renato, mas eu não tenho que amar todo mundo? Sim, tem que amar todo mundo, começando pelo amor a si mesmo. Se não é algo que vai trazer benefício, que vai trazer boas coisas, tem que ser melhor avaliado. Mas a avaliação é sempre nossa, né? Deus nos dá essa liberdade. Então, esta higiene espiritual, essa conexão com Deus, tirarmos um tempo na semana, como estamos fazendo hoje, né, o primeiro dia da semana para muitos, tirarmos o tempo para nós nos dedicarmos a Deus, para nós termos o nosso momento conosco mesmo, nosso momento de espiritualização, recebemos uma energização, um passo, um trabalho espiritual, estando receptivos. Tanto é falado aqui, né, no começo do trabalho, estarmos receptivos às coisas, estarmos em silêncio, estarmos com fé, estarmos receptivos a tudo aquilo que vai nos chegar com a permissão divina. Sem curiosidades, sem dúvidas, sem questionamentos, apenas recebendo, mantendo o silêncio, mantendo a vibração, deixando os problemas do dia a dia da porta para fora, para que a gente possa receber aqui o trabalho. E isso, irmãos, quando a gente faz dessa forma, a gente sente a diferença. E isso também vai se somando na nossa vida, porque as tragédias, elas são somatórios de pequenas tragédias. Quando a gente começa a estudar um caso, a gente vai perceber que o problema aconteceu ali, mas ele começou muito antes. Quando as pessoas vão se afastando. Ah, me afastei do fulano porque ele me disse umas coisas que eu não gostei. Tá, mas o que o fulano disse? Não, falou isso, isso, isso. E não é verdade o que ele falou. É verdade, mas eu não falei, não gostei. Irmãos, amigo e quem ama a gente não vai falar o que a gente quer ouvir. Vai falar muitas vezes aquilo que a gente está precisando. Deus, quando a gente pede alguma coisa para Ele, Ele vai nos dar aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós estamos merecendo, não aquilo que a gente está pedindo. Às vezes pode coincidir que o que a gente está pedindo a gente já tem merecimento e aquilo vai ser bom para nós, mas não é sempre que vai coincidir. E se não coincidir, a gente vai perguntar, puxa vida, mas por que não veio? Por que não deu certo? Onde é que eu estou falhando? Por que eu não tenho ainda o merecimento? O que eu preciso fazer para esse merecimento? Então, as pessoas que caminham conosco, os nossos amigos, familiares, nossos vizinhos, são pessoas que estão também para, em sociedade, nós convivemos e avançarmos. Kardec, lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, nos fala disso. Que nós estamos vivendo em conjunto para um auxiliar ao outro. Então, a gente não está sozinho. Mas é importante que a gente não fique sozinho, que a gente não se isole, que a gente também seja parte integrante do que está acontecendo no nosso plano. Está vendo o problema? Tem condições de ajudar? Vai ali e ajuda. Tem condições de fazer uma coisa boa? Vai ali e faz.
Ah, não, mas depois, amanhã, mas não, é agora, é quando surge a oportunidade, irmão. A gente insiste muito nisso, porque amanhã, depois, a gente não sabe como é que vai ser. Quando a gente entrou em 2020, estava todo mundo, inclusive eu, cheio de plano, né? Bom, 2020 nós vamos fazer assim, 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 né? Aí 15 de março foi o auge do início da pandemia e a gente já sabe toda a história como é que foi. A gente tinha um plano, mas o plano de Deus era outro. Ah, vou deixar para tal tempo. Não, faz agora, dá para fazer agora, faz agora. Não, preciso falar com fulano, preciso perdoar, preciso pedir perdão, preciso esclarecer para botar uma pedra naquele assunto. E aí, tá esperando o quê? Irmãos, isso aqui é para alguém nessa noite aqui, ou para mais de um. Se tem que pedir perdão, se tem que conceder perdão, se tem que dar um abraço de reconciliação, faça e faça o quanto antes. Possa ficar para todos nós essas reflexões, me incluo em todas as necessidades que a gente conversou, né? E que agora a gente possa ter uma noite de trabalho abençoada. Muito obrigado, que assim seja.